Olá, Psis, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago 5 tendências que vão bombar no marketing digital em 2021 e você, psicóloga, psicólogo, não pode deixar de começar a aplicar imediatamente no seu trabalho. Então, vamos ao vídeo de hoje? A primeira delas são as lives, que você já deve ter conhecido, você já deve ter participado ou já deve ter presenciado outros colegas utilizando as lives para divulgar o seu trabalho, para psicoeducar a sua audiência. Então eu recomendo que você utilize. Se você não utiliza esse recurso, fique sabendo que esse é um recurso que será muito utilizado aí no ano de 2021. Foi aquela febre que iniciou aqui no ano de 2020 com a questão da pandemia, do contexto da pandemia. Então as pessoas começaram a utilizar as lives para levar conteúdo, para levar conhecimento para outras pessoas. E como é que o psicólogo, a psicóloga pode utilizar esse recurso das lives? Se você tem dificuldade, você pode começar pedindo para um colega lhe entrevistar. Claro, se você tiver aquela insegurança, você já pode ali combinar antes aquelas perguntas para que você não se sinta tão insegura na hora da gravação. Você também pode entrevistar pessoas que estejam no seu nicho ou pessoas que você admira, mas que tenham relação diretamente com o seu conteúdo que você já costuma divulgar nas redes sociais. E também você pode, de repente, gravar, por que não, um pouquinho da sua rotina. De repente, se você é um profissional da psicologia, mas você costuma cozinhar, você costuma escrever, você tem algum hobby, você também pode utilizar as lives como forma de se mostrar, como forma de expor ainda mais o seu trabalho. Lembrando que tudo que você fizer, você tem que ter em mente que você precisa se conectar com as outras pessoas. Essa história daquele profissional de jaleco, ali o tempo todo dentro do consultório, engessado, isso, gente, definitivamente já foi abolido. Então, aproveite e utilize esses recursos das lives para que você possa cada vez mais se tornar aí esse profissional que está antenado e que está também atualizado. A segunda tendência que vai bombar, sem dúvida, em 2021 são os podcasts. O que são os podcasts? São conteúdos em áudio, ou seja, se você tem aquela dificuldade, eu não gosto de me maquiar, eu tenho preguiça de na hora que eu for gravar, eu preciso me arrumar, eu preciso estar pronta. Então, gente, o recurso do podcast é uma excelente ferramenta que você pode utilizar. E você não precisa ter muitos gastos. Eu vou colocar aqui para você na descrição uma ferramenta que ela é gratuita, que você pode utilizar para gravar esses áudios. Você vai utilizar o próprio áudio do seu celular, em seguida você coloca na ferramenta e pronto, já está tudo prontinho para você levar o seu conteúdo. Claro que você também pode editar, você pode antes fazer aquele treino do que você vai falar para que na hora fique tudo certinho, não dê muito trabalho. A intenção aqui é justamente facilitar o seu trabalho e fazer com que você fique atento, fique atenta a tudo que está bombando no marketing digital, porque sem dúvida nenhuma, mais do que nunca, o psicólogo precisa estar atento ao que está rolando no mundo, às tendências, e sem dúvida o podcast você precisa começar a utilizar. Tem como você colocar os próprios áudios do podcast no seu Instagram, nas suas redes sociais. Outra dica que eu dou também é você sempre utilizar várias redes sociais para divulgar o seu conteúdo. Claro que adaptando cada conteúdo de acordo com o que aquela rede social pede. E aí, já começou a gravar podcast? O que você acha dessa ideia? A terceira tendência que vai bombar, mais ainda, já está bombando e você precisa estar atento, estar atenta, são os vídeos curtos. Você já deve ter ouvido falar no TikTok, no Reels, do Instagram. Então, você precisa utilizar essas redes sociais, essas ferramentas que essas redes sociais estão disponibilizando. E aí, é interessante lembrar que muitas pessoas reclamaram que o engajamento caiu, que as pessoas não estão visualizando mais os vídeos, as postagens, justamente por isso. Porque, por exemplo, o próprio Instagram, ele cria ferramentas que concorrem entre si. Você tem o History, você tem os Reels, você tem o Feed, então você tem que criar conteúdo que sirva para essas ferramentas que a própria ferramenta do Instagram, no caso, ela te possibilita. Então, grava ali um History, grava um vídeo no Reels, grava um conteúdo para você colocar no seu feed, porque quanto mais você colocar conteúdo, mais chances as pessoas terão de conhecer o seu trabalho, de sentir à vontade, para que de repente
elas possam ali finalmente entrar em contato com você e você transformar aquele possível seguidor em paciente. Então utiliza os vídeos, que são vídeos curtos, de 15 segundos, e aí você não precisa ficar preocupada, mas eu tenho que dançar diante das câmeras, eu não tenho nenhuma habilidade. Não precisa, você pode utilizar esses vídeos curtos para dar dicas, para mostrar conteúdos que sejam, que agreguem valor para a sua audiência, conteúdos rápidos, porque as pessoas estão ali, principalmente no Instagram, é aquela rede social do minuto, as pessoas não querem ficar ali muito tempo consumindo conteúdo, então utilize esses vídeos curtos para mostrar também, de repente, o seu bastidor, infográficos, que é muito importante, dicas, e aproveite esse recurso que com certeza ele já está bombando. A quarta tendência que eu trago aqui para você, sem dúvida, são os eventos ao vivo pelo Zoom. Quem não lembra lá no início da pandemia, quando todo mundo começou a utilizar o Zoom, que aí eu lembro até que teve algum problema com relação ao sigilo das informações, que eu acredito que agora já está tudo ok. Muitos profissionais continuam ainda criando cursos online, criando salas múltiplas para oferecer seus eventos, e você também, se você era um profissional que costumava oferecer de repente grupos terapêuticos, de repente palestras, você pode se beneficiar, continuar se beneficiando desse recurso que é o Zoom. Você pode utilizar a plataforma, você não precisa de início pagar, ela tem a versão paga, ela tem a versão gratuita, então dependendo do limite, claro, se eu não me engano, é meia hora para você criar um evento gratuito, e aí você tem também um limite de pessoas que podem comportar na sala, mas é um limite que eu considero que é um limite grande, se eu não me engano, mais de 10 pessoas, e aí você pode sim começar a utilizar a ferramenta do Zoom para criar seus eventos online, tanto ao vivo quanto você pode deixar gravado. Se você não se sente à vontade para fazer um evento ao vivo, você pode utilizar a plataforma para gravar um curso, um seminário, um webinário e depois disponibilizar esse link para as pessoas que já acompanhem o seu trabalho. Então, não deixe de utilizar essa ferramenta, esse recurso que é de graça, para você divulgar ainda mais o seu marketing na profissão em 2021. A quinta tendência que eu trago aqui para vocês é a diversificação de conteúdos em várias plataformas. Você já deve ter visto que muitos profissionais, quando estão realizando as lives no Instagram, estão ao mesmo tempo realizando as lives no YouTube, também no Facebook. Então, aproveite o momento. Se você costuma gravar lives, sempre grave as lives em multiplataformas. Utilize também outros recursos como canal no Telegram, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, blog. Se você não tem um blog, eu recomendo que você tenha um blog, podcast, como eu já falei aqui para vocês nas estratégias anteriores de tendência. Então você precisa começar mais do que nunca se desligar. Eu vejo que muitos profissionais continuam apenas com o Instagram, focando no Instagram, mas não. Os seus possíveis clientes, que são seguidores ou pessoas que já acompanham o seu trabalho, elas podem vir de diversas formas, grupos de WhatsApp, grupos no próprio Telegram, se você já participa, grupos no Facebook. Então não fique preso, não fique presa a apenas uma plataforma. E, por exemplo, se você estiver gravando uma live, se você tem o hábito de gravar um vídeo, você pode dividir esse conteúdo e postar, de repente criar um conteúdo que seja mais escrito para uma rede social como o próprio Instagram, em forma de um post. De repente você pode aproveitar aquele vídeo e gravar um áudio. Aproveita enquanto você está gravando o vídeo, você deixa o celular ali gravando aquele áudio para você já criar aquele podcast. Então, aproveita, tem como você ser multipotencial nesse ano de 2021, você precisa ser multipotencial para que você consiga viver do seu trabalho na psicologia. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilha com outros colegas, ativa as notificações para que eu possa estar cada vez mais trazendo conteúdo que agregue à sua profissão. Te desejo sucesso!